Então, Êxodo 20, verso 13. Todos juntos? Não matarás. Ok? Nós já estudamos aí, vimos bastante questões relevantes sobre o sexto mandamento. Vimos que há uma diferença entre matar e assassinar, que a melhor tradução para o sexto mandamento... Ah, perdão, né? Esqueci aqui. O Marquinhos, vai dividir? Nós estamos aí com o Guilherme. Então, se quiser, apesar que os outros irmãos não falaram nada, não apareceram, a Midian só colocou alguma coisa lá, o Zé, a Midian não veio, nem o Jorge. Mas o Guilherme está aí, se quiser começar, vamos, porque a prioridade é o Guilherme. Os outros depois correm, nós damos um jeito, se for o caso eu marco com eles, eu faço essa primeira aula com eles. Pode ser? Porque o Gui... Ah, o seu João vai também? Legal. Então, o Gui é prioridade aí. Tá? Ô Gui, desculpa. Tá? Valeu. Então, os irmãos aí para a classe dos novos, sejam atentos. Então, vamos voltando aqui, atenção, irmãos. Então, existe diferença entre matar e assassinar, né? Onde matar refere-se a questão de geral, né? E assassinar é aquela perspectiva de tirar a vida de alguém inocente ou de uma maneira ilícita. A Bíblia não proíbe matar, mesmo porque se proibisse matar, é aquela... Então todo mundo tinha que ser vegetariano, ninguém podia matar ninguém, no sentido de nenhum animal, nem para comer, né, nem para sobrevivência, coisa desse tipo. Mas o foco do termo traduzido no sexto mandamento é o assassinato. O fato de você tirar a vida de um inocente. Já tratamos então qual que é o termo original, melhor tradução. Vimos que a Bíblia chama a própria atenção, o próprio Deus, aplicando pena sobre aqueles que assassinavam alguém, dando vazão. Nós vamos reforçar isso também, se der tempo hoje. Vimos que existem alguns casos que é permitido matar, né? No sentido da preservação da própria vida, da preservação da vida de um inocente, na guerra justa e por aí vai. E aí tratamos justamente na guerra, né? Ou para minha proteção, ou da minha família, que é permitido defender. É lógico que tem algumas situações da lei específica de Moisés, que isso não podia ser feito durante o dia, só podia ser feito durante a noite, por uma série de situações. Mas havia essa prerrogativa, e dentro da visão da alternativa ética de hierarquia, que é possível, então, algumas situações, você, para defender a sua própria vida, da família e a sua propriedade, né, a propriedade privada, você podia se defender, e aí, se for o caso, matar aquele que está roubando, ou aquele que veio para tentar tirar a sua vida. Isso não é caracterizado quebra do sexto mandamento. Também já falamos do suicídio, que o suicídio se enquadra na quebra do sexto mandamento, segundo o Catecismo Maior de Westminster, né? O pecado proibido, né? Tirar a vida de alguém ou a sua própria vida. Aí tem as exceções, mas basicamente, tirar a vida de alguém ou a sua vida é a quebra do sexto mandamento. Existe alguma situação que eu possa tirar minha própria vida na visão bíblica? Essa é uma situação que a gente não tratou ainda muito especificamente, eu acho que eu mencionei uma única vez, mas é uma situação que é interessante, né? Se a Bíblia nos permite, em alguma situação, que eu possa tirar a minha própria vida, e que não caracteriza suicídio e nem quebra do sexto mandamento, né? Existe um filme cristão, inclusive, da década de 80, que conta a história de um japonês, eu não vou lembrar o nome agora do filme, que eu assisti isso lá em 90, alguma coisa, que ele para preservar a vida de várias pessoas que estavam num trem lá, ele acaba escolhendo retirar a sua própria vida. Ele sabia que
se ele fizesse aquela situação, ia resolver o problema, ia preservar a vida de todo mundo, só que estava correndo o risco dele perder a sua própria vida. E aí o filme, inclusive, trata dessa perspectiva de que existem algumas situações para preservação da vida de outrem, onde não há escolha, e que ou você morre junto com todo mundo, ou você salva a vida de todo mundo, situações extremadas, que nesse caso não se caracteriza suicídio e muito menos quebra do 6º mandamento, né? Imaginemos uma situação, né? Vamos lá, você está numa guerra justa e de repente vocês estão lá no lugar, jogam uma granada e aí você está lá, talvez, seus generais de guerra, coronel e tudo mais. Se você não faz nada, a bomba explode, morre todo mundo e aí vocês correm o risco de perder a guerra, porque toda a liderança e a cabeça pensante, por exemplo, do seu exército vai para o beleléu. E aí você resolve pular em cima da bomba, né? Você sabe que você vai morrer, não é verdade? Mas ao mesmo tempo você vai tentar preservar a vida de outros. Nesse caso, biblicamente falando, é possível se fazer isso? Sim ou não? Sim. Né? Então, biblicamente falando, você não teria essa situação de quebra do 6º mandamento e nem mesmo ser condenado como suicídio, porque na verdade você sacrificou a sua vida em favor de outros inocentes e preservou mais vidas do que uma só, que era a sua. Então é possível, sem nenhum problema, e é o que se espera, inclusive, em casos extremos, né? Casos extremados. Imaginemos que nós estamos lá no avião que foi sequestrado por um terrorista jihadista. E você já sabe muito bem pela história do que o cara é capaz de fazer. Então ele vai pegar aquele Boeing, vai mirar numa grande cidade aí, vai. E aí você está lá nesse avião, o jihadista lá assumiu o controle do avião e você tem a oportunidade de morrer junto com o cara, se for o caso, né? Ou de ir em cima do cara, mas correndo o risco de morrer. O que você deve fazer como cristão? Se tiver essa opção, mesmo com o risco da sua morte, não pense 2 vezes, né? Principalmente se você tiver realmente chances reais de mudar aquela história, né? Ou uma situação até talvez mais terrível, né? Nós estamos falando só de situações extremas. Como piloto, se eu ainda estiver pilotando essa aeronave e eu tenho lá 200 passageiros, mas eu sei que o cara pode derrubar isso numa metrópole de não sei quantos e morrer, sei lá eu quantos milhares de pessoas, você vai ter que fazer uma escolha muitas vezes, e dentro da perspectiva ética é melhor que você se mate e mate mais 200 e preserve a vida de milhares, do que você falar, fazer o quê, né? Não pode matar, então vamos morrer e deixa matar mais 10 mil, 15 mil, 20 mil que seja. Então são situações que eticamente te dá a possibilidade de fazer uma escolha. É lógico que você não vai ser cobrado por essa escolha, né? Se realmente você resolveu, não tive coragem, não fiz nada. Tudo bem, morre lá milhões, milhares de pessoas por conta, né, da situação. Mas você perdeu uma grande oportunidade de demonstrar o que de fato é um entendimento ético, bíblico, de amor sacrificial. O maior exemplo disso, Cristo, que morreu sem ter pecado algum, pela vida de todos aqueles que ele separou para a sua própria glória, né? E o texto bíblico diz que ninguém o tira a sua vida, ele a entrega, né? Aí alguns poderão falar, então foi suicídio? Não, obviamente que não, Jesus não era um kamikaze, mas ele se coloca voluntariamente para morrer, para preservar a vida de todos os seus eleitos, né? Se a Bíblia diz que devemos seguir o passo do Senhor Jesus, então, não para a redenção, obviamente, mas se você tiver a oportunidade de preservar a vida
de outros, correndo o risco de perder a sua vida, não tem problema nenhum se você tomar essa atitude. Né? Primeiro que você não vai perder a salvação por causa disso, a salvação não se perde, né? E o suicídio também não. Se alguém ainda fala, não, é suicídio. Não, mas o suicídio também não é o pecado imperdoável, então você pode ficar tranquilo quanto a isso. Eu acredito que não. Mas acredito que sempre tem um louco que fala, o cara fez isso, o cara... Né? Que não é. Perfeito. Vamos lá, pena de morte. Se der tempo a gente vai falar um pouquinho, já mencionamos nessas últimas 4 aulas, se der tempo a gente reforça um pouquinho no final dessa aula. O 6º mandamento só trata de assassinato ou prevê outro tipo de prática? Nós vimos até pelo entendimento do Catecismo Maior de Westminster que não só o assassinato, mas o ódio, qualquer tipo de violência, qualquer tipo de ação que possa colocar a vida de outro em risco, também é caracterizado quebra do 6º mandamento. A sua irresponsabilidade em preservar a vida de outro, ou pelo menos proteger a vida de outro, pode se caracterizar a quebra do 6º mandamento. Né? Lembra lá da historinha do cara que fez o sobrado, não pôs o guarda-corpo, alguém cai e morre, quem construiu e não pôs, não protegeu, é considerado assassino. Né? Segundo o próprio Senhor Jesus, o fato de odiar o irmão no nosso próprio coração caracteriza a quebra do 6º mandamento. Então o 6º mandamento ele não fala simplesmente só do assassinato, mas ele fala de tantas outras práticas que acabam caracterizando como quebra do 6º mandamento. Eu acho que nisso aqui está tranquilo, né? Então tá bom. Que moralidade aprendo com o entendimento correto do 6º mandamento? Que pesa sobre todo crente verdadeiro cristão a preservação da vida. Esse é o princípio moral, preservação da vida. Tudo que depender de mim, eu tenho que fazer para preservar a minha própria vida e a vida dos outros. Né? Com a exceção de defender, então, o inocente, e se eu tiver que escolher entre a vida do inocente e a vida do assassino, então aí a exceção é que eu possa, se eu tiver condições, de preservar a vida do inocente. Isso me conduz a uma outra situação. Pastor, como que eu vou defender a vida de um inocente se eu não sei usar um estilingue? Como que eu posso ser instrumento para defender a vida de alguém se eu não sei se o cano da arma tem que ficar para lá ou se tem que ficar para cá? Então, veja, dentro da nossa cultura, que foi retirada toda essa situação do direito à arma, a gente só trata dessa questão aqui na perspectiva filosófica. É possível você defender o inocente, inclusive tirar a vida do assassino para preservar a vida sua e a do outro. Tá, mas você não tem nenhum mecanismo para isso. Então aqui há um desdobramento que o cristão, ele não há problema nenhum na perspectiva cristã dele se preparar, ter uma arma legalmente falando, ou lutar para que haja uma legalização nesse sentido, porque o bandido já tem. O bandido nós sabemos que ele já está armado. O problema é que nós não temos nem desejo de ter, né? Foi colocado isso na nossa mente, que a cristã não pega em faca, não pega em tal, eu passo manteiga no pão com colher, porque, né? Não podemos pegar em arma. Já compro o frango picado, porque nem faca tem em casa, pastor. Então, na verdade, isso foi produzido durante muito tempo na nossa cabeça. Mas, biblicamente falando, não há problema nenhum. E se tivesse condições, né, das pessoas estarem realmente preparadas para se defender e preservar a vida do inocente, certamente que o número de malucos aí que tentariam a sorte diminuiria. Então, isso eu tenho, a minha Bíblia. Né? A Bíblia. Olha aí, tá vendo? Olha o perigo, hein? Olha o perigo, hein? Mas vamos lá. E aí sim, irmãos, a outra questão que ficou, o aborto. Né? Então, o aborto será que enquadra nesse mandamento, a quebra do 6º mandamento? É óbvio que sim, né?
Se o sexto mandamento diz que eu tenho que preservar a minha vida e a vida de outrem, então o aborto está implícito no sexto mandamento. Eu não posso praticar o aborto porque é uma prática que eu estou tirando a vida de alguém, mesmo que esse alguém ainda esteja dentro do útero materno. Então, a prática do aborto, numa perspectiva natural, está dentro do entendimento da quebra do sexto mandamento. Aquele que comete aborto, né, intencional, é assassino. Então, a gente tem visto aí esse movimento pró-aborto, inclusive dentro da igreja, né, a gente vê algumas irmãs influenciadas aí por esse feminismo de séculos a fio, que fica colocando minhoca na cabeça de todo mundo, defendendo aborto dentro da igreja. Né? Aqui, graças a Deus, na igreja presbiteriana reformada, eu nunca vi nada disso, mesmo porque se vê dentro da igreja presbiteriana reformada, se alguém defender a prática do aborto ou a liberação do aborto dentro da perspectiva, aí é quebra do sexto mandamento, porque está incitando o assassinato, e aqui dentro da igreja, pelo menos enquanto eu for pastor, eu sou o primeiro a trabalhar para que seja disciplinado pela quebra do sexto mandamento. Né? Agora, outras igrejas por aí, você já viu, nas redes sociais, as menininhas lá, tenho direito ao meu próprio corpo, tarará, né? A gente tinha problema com em outras igrejas presbiterianas aí, que se deixasse, elas até organizavam passeata pró-aborto, né? Isso aí é algo que um conselho sério, primeiro deveria identificar isso como um grande problema, para trabalhar, para quebrar essa visão totalmente antibíblica do coração dessas adolescentes e jovens. E em segundo lugar, se isso não fosse possível, é passível de disciplina, porque está incentivando a quebra do sexto mandamento. Então, a igreja ela precisa se posicionar de uma maneira clara sobre aquilo que ela crê. E a perspectiva bíblica cristã é que o aborto é algo que não tem amparo, né? Dentro da perspectiva normal. Nós vamos estudar alguns casos dentro da alternativa hierárquica, para ver se há alguma possibilidade em algum outro momento, se há algum caso que seja possível, né, a aplicação do aborto, se existe ou não. Vamos estudar isso hoje. Mas o que eu quero deixar claro é que a prática do aborto, dentro da perspectiva como que está sendo defendida e aplicada por aí, ela é a quebra do sexto mandamento. O pastor já tem 2 filhos, a vida está difícil, engravidei, não foi fruto de promiscuidade, é eu e meu marido, mas está difícil demais, então nós resolvemos que nós não vamos ter esse outro filho. Não foi programado, é quebra do sexto mandamento, você está assassinando. Né? Dentro da perspectiva bíblica, né? A pílula do dia seguinte constitui, sabe o que é a pílula do dia seguinte? A pessoa tem relação sexual, né? E aí aquela velha história, a gente estava tão envolvido que aí não usou preservativo, principalmente porque é promiscuidade, né? A pessoa só pensa em aborto geralmente dentro do contexto de promiscuidade. Não pensamos em preservativo, ou então, estourou. Aí o que faz? Vai lá na farmácia, compra a pílula do dia seguinte, que na verdade é um método abortivo, caso porventura tenha fecundado, não sei lá, 2, 3 dias, ainda dá tempo de você tomar a pílula, e se tiver alguma coisa, já aborta. Na perspectiva deles, não é aborto porque eles não entendem que no momento da concepção já é vida. Na perspectiva bíblica, você não sabe qual o momento que aquela situação da concepção já é considerada por Deus vida. Na visão bíblica, no momento do encontro do espermatozoide com o óvulo, pronto, é vida. Mesmo porque nós cremos que a alma, ela não é criada por Deus a cada fecundação. Deus já acabou com o seu trabalho de criação.
Imagine Deus tendo que ficar lá de plantão para cada vez que um espermatozoide fecundasse um homem, meu Deus, vamos criar mais um. Só para lá. Não. Né? E também não cremos na possibilidade do salão das almas. Né? Que Deus já tem lá tudo catalogado, um monte de alma. Aí ele dá uma pesquisada lá se está tendo estoque suficiente. Né? Porque aí a cada vez que um espermatozoide fecunda um óvulo, aí um anjo vai lá, pega uma gavetinha, alma número 7 bilhões, corre lá e tal. Não. Nós cremos que a perspectiva da alma, ela acontece da mesma forma que o pecado é passado para a criança, né? A condenação do pecado. Então, para facilitar hoje, com essa ideia da informação genética, não estou dizendo que é isso, mas colocando com analogia, a alma ela já vem especificamente no momento da concepção. Então, a partir daquele momento, já é um ser almado, na visão bíblica. O próprio Deus, né, a Vera citou aqui, né, diz que o Senhor me conheceu na substância ainda informe, ou seja, não tinha o formato ainda de um ser humano. Era só um amontoado de células. Era uma situação informe, sem forma humana. E Deus já havia determinado todos os meus dias, já sabia de todas as coisas. Então, essa história da pílula do dia seguinte também é uma prática que deve ser rechaçada dos cristãos. Porque não tem como você mensurar quando que aquela situação, ou aquele amontoado de células, ou que seja ali, né, gametinhas ali, já é vida. Quando o Salmo diz que Deus nos conheceu substância ainda informe, pronto, já é suficiente. Né? Quando você tem, por exemplo, João Batista e Jesus, né, naquele momento fantástico do registro dos evangelhos, onde Isabel grávida e Maria grávida e ainda bem recente na sua gravidez, né? Geralmente são 6 meses de diferença, pelo menos a tradição aponta para isso, de João Batista para Jesus. É por isso que os católicos celebram a festa de São João em junho e Natal em dezembro, para dar a diferença dos primos aí, né? Ou de João Batista para Jesus. Mas independente disso, Maria chega recém-grávida e João Batista, que já estava um tempinho já em gestação, louva a Deus dentro da barriga da mãe. Já adora Jesus ainda no início da gestação que Maria estava tendo. Então veja, não dá, biblicamente falando, para você estabelecer quando, ou se há algum momento, por milésimo de segundo que seja, que aquela junção, que aquela concepção não seja já um padrão de vida na perspectiva bíblica. Então, o aborto é condenado em todo e qualquer momento. Ok? Dentro das vias normais. Da perspectiva normal. Então, não é porque você não tem dinheiro, não é porque, sei lá, você não planejou, ou porque é fruto da sua promiscuidade. Um erro não pode te conduzir a outro. O fato de você ter uma vida promíscua e engravidar sabe-se lá de quem, não é motivo para que você pense numa outra prática ilícita e a quebra do 6º mandamento. Tudo bem até aqui? Mas vamos ver se existe alguma outra possibilidade relacionada a aborto dentro dessa visão da alternativa do absolutismo hierárquico, onde existe uma hierarquia. Vamos tentar pensar aqui numa situação para ver se a gente encontra amparo bíblico para tal possibilidade. Né?
Sim, sim, vamos lá. A pergunta do Fábio, para quem está acompanhando na internet, é o seguinte: anticoncepcional, uso de preservativo ou então cirurgias, vasectomia ou laqueadura. É laqueadura que chama, não é? Isso? Então, qual que é a perspectiva bíblica? Então, vamos lá. Você não tem nenhuma questão bíblica que impeça o planejamento familiar. Ponto. Existe um texto que aqueles que defendem que é proibido pílula, vasectomia, laqueadura ou qualquer preservativo, que é o texto que o irmão, né, do falecido, que ao invés de suscitar geração na cunhada, ele, toda vez que coabitava com ela, jogava o sêmen no chão. Então, aí o que acontece? Então, baseado nisso, ele falou, está vendo? Ó, ele estava, e Deus condena aquela prática. Mas ali o contexto é que Deus está condenando o fato dele não suscitar a descendência ao irmão. Porque ele falou, se eu engravido ela, o filho não vai ser meu, vai ser do meu irmão. Então, né, ele fazia aquilo. Mas o contexto, portanto, é que ele estava quebrando uma lei explícita que para aquele momento estava em vigor. Ele não estava fazendo aquilo numa perspectiva de planejamento familiar, ele não estava fazendo aquilo, talvez, numa perspectiva de benefício da mulher, nada disso. E ele estava fazendo porque o coração dele era mau e ele não queria suscitar descendência para o irmão. Então, o que é condenado ali não é o fato dele ter feito qualquer atitude para não gerar, mas o motivo que estava conduzindo ele a não gerar, né? Um outro fator que você tem que levar em consideração é que, na visão bíblica, o sexo não é só para procriação. Porque dentro da Igreja Católica, você tem, por exemplo, a proibição de métodos anticoncepcionais. Porque na visão católica, sexo é para ser realizado dentro do casamento e para procriação. O prazer sexual, mesmo dentro do casamento, é proibido dentro da Igreja Católica. Na visão católica, o sexo é só para procriação. O católico fiel, ele não deve usar pílula, ele não deve usar preservativo, ele não deve usar nenhum método anticoncepcional, e muito menos fazer qualquer tipo de cirurgia como mecanismo de planejamento familiar. Por quê? Porque para o católico, sexo é para procriação. E que então os católicos deviam ter aí uns 200 filhos cada um, né? Quantos filhos a mulher aguentar ter, porque a perspectiva é o casamento é monogâmico para toda a vida e só para procriação. Tem um comentário, acho que se não me engano, Francisco de Assis, que ele cita como analogia, né? Eu até citei isso no Encontro de Casais aí recente, que ele cita o seguinte, que o mundo animal nos traz um belo exemplo de como que a prática sexual deve ser feita dentro do casamento. E aí ele cita o exemplo dos elefantes. O elefante, ele tem lá o seu ato sexual com a fêmea de 2 em 2 anos, de modo escondido, né? De modo totalmente velado, e só para a procriação. Aí o Francisco falou, eis aí um exemplo fantástico que os casais católicos deveriam seguir. Falei, meu amigo, se Deus quisesse me fazer um elefante, ele teria me feito um elefante. Né? Se ele quisesse que eu tivesse apetite sexual do elefante, eu teria nascido elefante. Se ele não me fez elefante, meu amigo, é porque existe uma outra perspectiva. Mesmo porque você vai pegar também outros exemplos na vida animal, né? Vamos pegar a lebre, por exemplo. Por que o São Francisco não usa o coelho de exemplo e usa o elefante? Não é verdade? Então, quer dizer, meu amigo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E quando você olha para as Escrituras, você vai ver que a prática sexual dentro do casamento, né, para o casal, ela não é só para a procriação é uma das vertentes, mas também é para satisfação sexual. Agora,
se eu for pensar em prática de intimidade sexual para satisfação sexual, toda vez gerar gerar um filho, imagina, eu vou estar louco. Aí eu vou ter que aceitar aí a recomendação de Francisco de Assis, porque senão eu não vou dar conta de bancar tanto filho que eu vou ter. Então, a gente precisa, obviamente, pegar todas as situações. A Bíblia me apresenta que por conta da imoralidade eu tenho que ter a minha esposa. E que o meu corpo não pertence a mim, mas pertence à minha esposa. E o corpo da minha esposa não pertence a ela, pertence a mim. Há um indicativo explícito que eu não posso privar o meu cônjuge da vida de intimidade sexual. Né? Então, obviamente, que dentro desse pacote há possibilidades de planejamento familiar. No caso do católico, como que ele faz? O católico fiel. Né? O católico que usa, dentro do casamento, usa preservativo ou anticoncepcional, está em pecado na visão católica. Né? Ele deveria, então, se confessar toda semana, todo mês, tal, porque está em pecado. Mas na nossa perspectiva, o que acontece? E aí alguns católicos fazem isso, que é a questão do calendário. Né? Elas, principalmente aquelas mulheres que têm a regra direitinho, então ela menstruou, passou lá os dias de menstruação, ela sabe que o óvulo vai estar maduro na faixa de 10 a 15 dias, então o que ela faz? Ela pega esses intervalos, que ela sabe que a probabilidade de fecundação é menor, e aí então marca na geladeira lá, né? Pega o calendáriozinho lá, e aí xizinho verde, beleza, bolinha vermelha, vai assistir jogo, jogar bola, faz alguma outra coisa. Mas não deixa de ser um método anticoncepcional, mesmo que seja o calendáriozinho. Na visão, então, protestante, a questão do sexo para satisfação tem amparo bíblico. E já que tem um amparo bíblico, então entra aí dentro da hierarquia, é possível você, então, se planejar, se organizar dentro de um planejamento familiar, para que você não prive o seu cônjuge, porém sem ter a irresponsabilidade da perspectiva de ter mais filhos que você tenha condições de manter ou suprir. Você tem que ter essa responsabilidade, uma vez que você é o provedor. Então, por conta da hierarquia, me possibilita a possibilidade de pensar em planejamento familiar. Pensando em planejamento familiar, então abre possibilidades ou para métodos anticoncepcionais ou para intervenções já definitivas, depois que você já pelo menos multiplicou. E aí o que eu penso em multiplicar? Porque a Bíblia diz, crescer e multiplicar. Né? Quando eu penso em multiplicar, então você vai pensar no mínimo em 2 filhos. Porque 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1, 2. Então, se a ideia é multiplicar, então eu pego 2, vou multiplicar por 1, eu tenho no mínimo 2. Uma questão até literal, vamos brincar assim. Então, o cara tem um filho só, não é a perspectiva bíblica. Por que não é a perspectiva? A não ser que, pastor, eu só tive um filho, não engravidei nunca mais, tudo bem, Deus é que abre madre e fecha madre. Mas a perspectiva de crescer e multiplicar, você tem que pensar numa perspectiva que, no mínimo 2. Porque você tem um só, você não tem... A ideia é que você tem mais pai do que filhos. E essa é uma situação que, inclusive, para a manutenção da própria existência humana, se todo mundo resolver ter só um filho, daqui para frente, a gente acaba. Em 100 anos já era. Porque a cada geração você vai ter a metade do que você tinha antes. Aí os velhos vão passar fome, porque não vai ter força de trabalho, né, para repor os velhos. O INSS vai quebrar, porque cada vez você tem menos gente pagando o INSS para manter os velhos que estão vivendo até 99 anos agora. Então, quer dizer, cria-se um monte de situações. Então, a perspectiva bíblica, ela te dá até dentro da hierarquia a possibilidade do planejamento familiar? Sim, mas você tem que pensar, e aí uma quantidade de filhos razoável para, inclusive, a manutenção da fé. Né?
O islamismo, por exemplo, tem crescido não por evangelização, islamização. É porque a mulher muçulmana ela tem uma média de 8 filhos. A mulher cristã tem uma média de 1,5. Então, é uma questão até de manutenção da fé, irmãos. Né? Porque senão a própria cultura desaparece. Já existem estudos nesse sentido. Né? Um país que tem uma... Qual que é o termo lá? Taxa de fertilidade e taxa de natalidade. Uma taxa de natalidade inferior a 2 filhos por mulher vai sucumbir em 100 anos. Que é o que está acontecendo com a cultura americana. Nos Estados Unidos ele tem uma taxa de natalidade de 1,7 por mulher. Se não fosse os latinos terem invadido lá, já tinha acabado. A cultura americana já está em transformação, porque começou a miscigenar com os latinos, mexicano, panamenho, então já está diferente. Mas a ideia é, se você não tem essa manutenção, acaba. Porque imagine, começa a chegar imigrantes, todo mundo falando árabe. E aí esses que falam árabe, cada mulher deles tem 8 filhos. E a mulher americana que fala o inglês tem 1,5. Em alguns anos só vai ter criança, né? Vai ser obrigatório você ensinar árabe na escola, porque as crianças só sabem árabe. É o que está acontecendo na França. Então veja, o planejamento familiar, ele tem de certa forma amparo nas escrituras? Tem, mas não pode ser responsável. Né? Não pode ser fruto de um egoísmo. Eu não quero ter filho, então eu já vou fazer caminho antes de casar. Não, peraí, isso não é planejamento familiar, isso aí é um assassinato familiar. Você já não quer ter família. Né? Então, você precisa ter esse equilíbrio. Tá? Respondi todos, faltou ainda? Tá? Então, beleza. Pede para o Fábio falar no microfone qualquer coisa aí. Então vamos lá, me ajuda. Não faz efeito. Então pronto aí o Samuel aí me corrigindo aí sobre a pílula do dia seguinte, dizendo que ela não é abortiva. Então se não é abortiva, então tem a sua utilização. É isso? Entendi. Então, segundo a explicação do Samuel, ela é um anticoncepcional diário. Se você deixou de tomar um dia, ela perde o efeito. É isso? Se estabeleceu a gravidez, ela não tem caráter abortivo. Então, beleza. Obrigado aí pelo auxílio dos universitários. Tá? Mas vamos lá. Então, vamos seguir aqui. Bom, já falamos, então, algumas situações. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, para começar a estabelecer aqui alguns parâmetros para ver se há alguma possibilidade de aborto e em que caso isso poderia ser. Vou pegar um caso aqui que não fala de aborto, obviamente, mas serve para determinar um parâmetro para a gente. Então, Êxodo, capítulo 21, verso 22. Aqui nós temos um caso aqui de violência, né? Então, se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Vamos pensar aqui nessa situação. Então está lá 2 homens brigando, né? Tem uma mulher grávida ali naquele contexto, e dentro desse contexto de briga, a mulher grávida é ferida e ela vem a abortar.
E aí o texto aqui é até interessante. Porém, sem maior dano. Perdeu uma criança, meu amigo. Como assim, porém, sem nenhum maior dano? Nós vamos ver a sequência, esse porém, sem maior dano, é que ela continua viva, tá? Então, vamos continuar aí. Então, se os dois brigaram, porém, sem maior dano, então paga a indenização. Mas, verso 23. Mas, se houver dano grave, ou seja, qual que é o dano grave que se espera? Tá brigando, uma mulher perdeu o bebê, não é dano grave. Agora, qual que seria esse dano grave? A mulher vier a morrer, aí o que acontece? Se houver dano grave, então darás vida por vida. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Que é aquilo que depois Jesus lá derruba, essa é a ideia de você pagar a violência com a violência. Isso aqui foi mudado lá em Mateus, capítulo 5, nas bem-aventuranças, lá no sermão, na sequência das bem-aventuranças, no sermão do monte, tá? Verso 25, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo, ou até 25 só, né? Aí já entra numa outra situação. Então, o que ele está falando especificamente no verso 22 e 23? Que se dois homens brigarem, causar a morte do bebê, ela abortou, morreu a criança, bateu, machucou, sei lá e a criança abortou. Então, paga-se indenização pela criança. Agora, se acontecer um dano maior, ou seja, a ideia de ter matado, ou a mulher morre, né? Aí, no caso, se a mulher morre, que é o que parece que o indicativo do contexto aqui, então aí você tem a pena de morte sobre aquele que causou a morte da mulher. O que eu quero chamar a atenção nesse fato aqui? É que, dentro da visão da alternativa hierárquica, a vida adulta vale mais do que a vida intrauterina, do feto ou da criança, tá? A vida da mãe, se porventura nessa briga fosse ceifada, então aplicaria a pena de morte sobre aquele que feriu. Mas se nessa briga ela só perdeu a criança, como se fosse pouca coisa, né? Mas só perdeu a criança, então paga-se indenização. Por que existe essa diferença, inclusive de aplicação hierárquica da pena sobre aquele que causou o grave aqui, né? Ou causou o dano? Porque na perspectiva hierárquica, a vida adulta vale mais do que a vida intrauterina. Então, isso aqui já nos traz um princípio hierárquico. Vamos imaginar uma mulher grávida dá entrada no hospital com uma complicação lá, sei lá, eu não sou médico, então vou imaginar qualquer situação aqui, e aí o médico, por conta disso, o corpo clínico lá, chega para o marido e fala assim, você vai ter que escolher, porque vai sobreviver ou a mãe ou a criança. Na visão bíblica, o médico não tinha nem que fazer essa pergunta, cara. Porque vai que o marido está brigado com a mulher, o que ele vai falar? Pode matá-la. Salva a criança. Né? Vai que o cara está brigado, já resolve o problema dele, e ele falou assim, foi o médico que falou. Então, na perspectiva bíblica, o médico não tinha nem que fazer esse tipo de questionamento. Se ele está diante de uma situação onde a vida da mãe, ele tem que escolher entre a vida da mãe e a vida da criança, não pensa duas vezes. A vida adulto vale mais do que a vida intrauterina. Agora, se há a possibilidade de salvar as duas, ótimo, então vamos salvar. Mas se chega numa situação extremada, onde você tem que escolher, ela está de 4 meses. Ou a gente tenta preservar a gravidez até, 7 meses, mas aí ela corre risco de vida. O que nós vamos fazer? Não, meu amigo, você já sabe o que você tem que fazer. Se corre risco de vida, a vida da mãe vale mais que a vida da criança. Dentro da hierarquia, estão pegando casos extremos, tudo bem? Mas essa é a situação que o verso nos ensina.
Tanto é que perdi o bebê, indenização. Perde a mãe, pena de morte. Ficou claro isso? Então isso já traz alguns indicativos para a gente. A lei não assassinarás é a postura principal para condenar a prática do aborto. Veja, já deixei aqui claro, mas aí o cara que às vezes corta lá o vídeo, não vai sair daqui falando que o pastor Hélio é favorável ao aborto. O sexto mandamento é uma proibição absoluta de aborto. Só que a visão bíblica me apresenta alguns pontos de hierarquia ética. E algumas situações, irmãos, eu vou ter situações extremas, situações complicadas, eu vou ter que usar esse padrão hierárquico. Vamos imaginar, estupro de vulnerável, uma criança de 11 anos, é molestada, abusada sexualmente pelo vizinho, pelo tio, pelo pai, seja lá por quem for, por que bandido que foi. Engravidou. Qual que é a possibilidade de vida dessa garotinha? Aí você tem toda uma estrutura física que não está preparada para aquilo, né? E que pode colocar em risco não só a saúde física, mas além da saúde psicológica e emocional, a questão do futuro dessa criança. Já. Nós vivemos esse caso aí alguns anos atrás. E qual que foi a decisão do médico e da justiça? Você se lembra? Retirar a criança. Você vai colocar em risco a vida de uma menininha de 11 anos, que foi abusada, sem saber se o feto vai vingar ou não, só para pagar para ver? Se morrer as duas, morreu, né? Não. Dentro do sexto mandamento é meu dever preservar a vida. Mesmo que para preservar a vida dessa menina de 11 anos, eu tenho que sacrificar a vida de um feto. Então, dentro da perspectiva hierárquica, baseada, por exemplo, nesse padrão hierárquico, que a vida do adulto vale mais do que a vida intrauterina, em situações de extrema situação conflitante, de padrão ético conflitante, eu tenho o dever de utilizar o parâmetro hierárquico para definir as minhas atitudes. Então, um juiz vai julgar um negócio desse. E aí? Um juiz cristão fala, não, deixa na mão de Deus. Meu amigo, você é juiz justamente para isso, o cara pálido. Você é o magistrado instituído por Deus, com autoridade dada por Deus, que deveria conhecer o padrão ético bíblico e hierárquico para justamente aplicar a justiça corretamente nesse caso. Não tem, vamos orar e jogar na mão de Deus. Vamos ver. Se for da vontade de Deus que o bebê viva, ele vive. Se for da vontade que a mãe morra, não, meu amigo. Existe mecanismo que o próprio Deus nos deu para aplicar a preservação da vida. E aí eu tenho questões hierárquicas, onde a vida adulta, ou a vida que já da criança que seja, aí, no exemplo que eu dei, que já é estabelecida, vale mais do que a vida do feto, ou intrauterino. E aí você pode escolher. E aí eu, particularmente, dentro dessa visão ética hierárquica, né, da alternativa do hierarquismo ético, entendo que é dever do magistrado não só autorizar, mas determinar o aborto para preservar a vida daquela criança. Porque é um caso de conflito ético. Agora, padrão normal, pastor, aborto entra no absolutismo, proibido, que é do sexto mandamento, não deve fazer. Aqui, Belo Horizonte, se não me engano, teve um caso. Colômbia. Não é motivo de comemoração, porque é uma vida. Uhum.
Uhum. Com certeza. Com certeza. É. Veja, eu estou tentando colocar aqui situações extremadas, irmãos, onde há conflito ético, para que a gente aprenda a pensar dentro de uma ética cristã e hierárquica. Não são todas as situações que me permitem um caso desse. Eu estou falando de uma criança, 11 anos, que aconteceu para lá. Agora, um adolescente já sabe muito bem do que está fazendo, meu amigo. Ah, mas ela é só adolescente, coitadinho. Foi brincar com o amiguinho de médico, aí o que deu? Ué, problema da mãe e do pai que não estava em casa e não viu um negócio desse. Agora arca com a consequência, cara. Até o fim. Não tem risco nenhum para a saúde de ninguém. Foi a falta de educação dos pais, de um direcionamento dos pais, que a menina lá, 14 anos, 13 anos, resolveu brincar de médico com o vizinho. Olha. Aconteceu, cara. Agora arca com esse negócio. Ai, mas como que nós vamos fazer com a criança agora? Consequência dos seus erros, das suas atitudes, da ausência, da falta de educação, de disciplina e tudo mais. Não é motivo para você chegar a pensar na prática do aborto. Estou deixando isso bem claro aqui, irmãos? Tá? Então tá bom. Então, vou reforçar de novo, tá? Até em negrito aí. A lei não assassinarás é a postura principal para condenar a prática do aborto. Porém, existe possibilidade de exceções específicas. Então, existe uma hierarquia na ética bíblica, onde a vida adulta tem mais peso do que a vida de um feto. E nesses casos complexos, é esperado que o cristão deva ponderar. Agora, isso deve nos apresentar, então, algumas exceções. Vamos lá, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio, capítulo 22. O verso é de número 25. 22, de 25 até o verso 27. Verso 25 vai dizer assim: porém, se algum homem no campo, ou na zona rural, ou no lugar distante, achar moça desposada. O que é moça desposada? Não. É uma noiva que tem um compromisso com alguém. Dentro da cultura judaica, por exemplo, Maria é uma mulher desposada. Porque ela já tinha um compromisso com José. Mas ela já era esposa dele? Não. Provavelmente já tinha assinado o Ketubá, né? Provavelmente o noivo estava aqui juntando dinheiro para pagar o dote, mas ela já era prometida. E dentro dessa visão judaica, a partir do momento que você tem um contrato pré-nupcial, já é considerada casada, porém ainda não coabitou, ainda não consumou. Tá? Por isso que usa esse termo aqui. Então vamos lá. Se um homem no campo achar uma moça desposada e a forçar, esse termo é importante, e a forçar, do que nós estamos falando aqui? Estupro. Uma moça estava no campo, apareceu um homem lá, viu essa moça e a forçou. É uma situação, então, de abuso, de estupro. E se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porque você foi lá, pegou, tal. Por quê? Verso 26 explica, porque só mata só o homem, nesse caso. Porque a moça não fará nada. Ela não tem culpa de morte. Porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é esse caso.
pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. Se você ler depois o contexto aqui, você vai ver então que na cidade, se isso acontecer, morriam os dois. Porque a moça gritou na cidade, alguém teria ouvido. Se ela não gritou, é porque ela consentiu. Então aí é adultério, e aí os dois receberiam a pena de morte. Se ela não fosse desposada, se ela fosse virgem, solteira, não tivesse compromisso de casamento com ninguém, e um homem deitasse com ela e fosse pego, esse homem teria que casar com ela, e aí o texto vai dizer que ele teria que se casar com ela, pagar o dote para o pai, aquilo que ele pediu de indenização, e nunca, mesmo se a mulher fosse ruim, ele nunca poderia se divorciar dela. Porque ela era virgem. Mas se ela era desposada, então ela é mulher de alguém já. Mesmo que não foi consumado, mas já estava no noivado, já é de alguém. Então é considerado adultério. Se ela não gritou, é adultério, morre os dois. Se foi no campo, aí você não tem como dizer, a mulher gritou e ninguém foi socorrer. Então aí preservava a vida dela e só matava do agressor. O estuprador morria. Então a prática de estupro, na visão bíblica, gerava pena do quê? De morte. E aí vamos pensar numa situação que a Bíblia não trata. E se essa moça fica grávida desse homem que abusou dela? A Bíblia não vai tratar desse assunto. Por isso que a gente tem que usar toda a visão analógica possível para compreender. Se porventura ela engravidasse e fosse permitido esse homem que a engravidou ser o pai, então ele não seria pena de morte se porventura ele se casasse com ela. Deus poderia ter falado assim, paga uma indenização para o noivo, paga uma indenização para o noivo ou para a moça, e casa com ela e vai ser o pai dessa criança. Mas você não tem isso. Você tem a aplicação de pena de morte sobre o abusador, o estuprador. E aí essa moça, imagina essa situação. Estou noiva, quero casar com meu noivo, constituir uma família, e agora eu estou nessa situação grávida de um cara que foi morto, inclusive porque ele é estuprador. Como que nós vamos lidar com essa situação? Para o fariseu é fácil fazer, não, você fica a mulher, e o noivo casa e cuida da criança como se fosse dele. Se fosse a sua noiva, ou se fosse a sua filha, nós precisamos procurar amparo. Se a Bíblia me diz categoricamente que eu tenho que ficar, então tudo bem. Mas se ela não diz, ela se cala, então eu tenho que procurar dentro da perspectiva hierárquica as possibilidades. E esse é um dos assuntos que nós vamos tratar. Então veja, estupro é um caso aqui que a gente deve apresentar algumas considerações. Então, como esse caso está em aberto, aí há as exceções. Como no nosso governo é permitido isso, o magistrado permite essa situação, então, se ela optar pelo aborto, veja, o foco vai estar na moça. Se ela optar, o governo não pode determinar isso, mas se ela optar pelo aborto, não é, na minha visão bíblica, não é quebra do sexto mandamento, porque ela está amparada por uma questão hierárquica e por uma perspectiva do magistrado civil que é instituído por Deus, e que está debaixo do referendário da autoridade que Deus dá, que lhe permite fazer uso dessa exceção. Então hoje, dentro da perspectiva legal, hoje já mudou muita coisa, né? Depois que a Dilma mudou o entendimento, inclusive, sobre estupro, então já mudou muita coisa. Hoje a moça engravida, porque ela foi para farra, né? Resolveu
brincar de eguinha pocotó, engravida, aí ela chega lá na delegacia e fala, ai, eu fui abusada. Então, e o cara? Fugiu, sumiu, não sei. Foi o boto. O boto que foi lá em casa. A mula sem cabeça. Mas se ela falou que foi abusada, o delegado então faz o boletim de ocorrência e baseado nesse boletim de ocorrência, ela tem direito hoje de abortar. Hoje é isso que está em vigor. Isso aqui é um jeitinho esquerdista para se fazer aborto. Isso não tem amparo bíblico. O que tinha antes era a possibilidade, em caso de exceção, de aborto, quando a mulher fosse alvo de estupro, e se ela quisesse, ela poderia solicitar, e o magistrado daria autoridade para fazer o aborto assistido. E se ela tivesse correndo risco de vida, e mais, a questão da, como que chama lá? Anencefalia. Também a juízo da mãe. Porque você sabe que a criança já vai nascer, vai ter poucas horas de vida, tarará, é uma situação irreversível. Então, para que a mãe, aí é o juízo da mãe, falou, mas mesmo assim, eu quero ter essa gestação, quero ter, dar à luz, mesmo sabendo que meu filho vai morrer horas depois. Eu quero, tudo bem. Agora, uma mãe fala, eu não aguento. Emocionalmente, isso vai acabar comigo. Então, pautado no padrão da justiça, o magistrado permitindo esse caso, a mãe, mesmo cristã, teria todo o direito de solicitar o aborto, uma vez que já foi constatado essa situação. Então, com amparo hierárquico, você teria 3 casos. Fruto do estupro, quando há risco real da vida da mãe, que a vida adulta vale mais do que a vida intrauterina, e no caso já de uma determinação específica que a criança não vai sobreviver por uma malformação ou coisa desse tipo. Então, isso nós teríamos como exceção usando o padrão da alternativa hierárquica. Tá? Deixa eu só entrar mais uma coisa aqui. Ó. Então, outro fator que deve ser entendido como sobre saúde da mãe, né? Então, vamos lá. Dentro de uma definição geral, a saúde da mãe é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afeições e enfermidades. Então, dentro desse padrão, inclusive, de entendimento, eu particularmente interpreto que a responsabilidade da definição, se vai fazer ou não, nesses casos de exceção, é uma resposta exclusiva e definitiva da mãe, salvo, obviamente, se ela está tanto em risco de morte que alguém tem que definir por ela. Mas se ela não está numa situação iminente de morte, né, que alguém tem que decidir por ela, somente vai ser aplicado de acordo com o desejo expresso da mãe. Porque tem mulher que mesmo ciente, por exemplo, eu fui alvo de abuso, mas eu vou querer ter esse filho. Tudo bem. Direito dela. O meu filho foi detectado anencefalo, mas eu quero ir até o final. Ou eu quero que o magistrado me autorize o aborto. Então, a mãe, a juízo da mãe, eu entendo, pensando na saúde de uma perspectiva não só física, mas também emocional e social, a mãe deveria. Mesmo. Por que social? Porque, imagina, e seu filho, cadê o pai? Ele morreu porque ele me estuprou. E aí, como aqui tinha pena de morte, matamos ele. Então ele não tem pai? Não tem. Mas você não pôs o nome do pai nele? Olha a situação que isso pode causar. Então, nesses casos, eu acho que o padrão ético hierárquico pode, talvez, solucionar. Nunca benéfico, nunca é sem trauma, sem dor, mas é uma possibilidade. Paulinho. Então, não, mas isso já de certa forma já foi. Se a mulher chegar lá e falar que foi
estuprada, seja que é do marido, seja que é de quem for que seja, ela recebe o boletim de ocorrência, ela vai e o SUS faz o aborto dela. Ela não precisa provar, é a palavra dela e pronto, acabou. Então, é essa mudança que é fruto aí dessa postura que na época da Dilma ainda, que foi aplicada, e dentro desse governo paralelo aí do Supremo Tribunal, né, que autoriza esse negócio. Então, hoje você tem, de certa forma, a liberação do aborto no Brasil. Porque não vai abrir um processo para saber se a mulher está falando a verdade. Não vai. Se ela chegou lá e declarou, fez um boletim de ocorrência que ela foi abusada, pronto, acabou. Não importa se foi do marido, se foi do boto, se foi da mula sem cabeça, não importa. Ela tem amparo para ir lá e solicitar. Então, isso é uma situação de manipulação e que não tem nada a ver com a ética cristã. Agora, o que era antes, até não lembro quando foi essa data, acho que é 2012, uma coisa assim, que só permitia nesses 3 casos, né? Do estupro, no caso da preservação da vida da mãe, em risco real, e no caso, se o feto já fosse decretado com uma anomalia que não permitisse a sobrevivência dele. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Vocês estão com a cara. Mas vamos lá. Então, sendo assim, nós podemos pensar em aborto autorizado pelo Estado e o magistrado quando gravidez consequência do estupro, se a mulher violentada optar por isso, tá? Ela tem a escolha dela. Risco da mãe morrer, uma enfermidade, uma situação, parará, pá. E aqui não precisa nem na minha perspectiva, de perguntar para ninguém, principalmente se a mulher já está desacordada, está em coma, sei lá pressão subiu, o médico teria toda a liberdade, o corpo médico já deveria tomar a decisão, porque a vida da mãe vale mais do que a vida do feto na perspectiva ética. E a deficiência do feto, que determine a sua morte logo após o nascimento. Né? Eu não sei aí quantos já viram, mas se você não quiser, eu vou mostrar uma imagem de uma criança nessas condições, né? Se você, não quero ver, então fecha o olhinho 2 minutinhos aí que eu já te mostro. Então, vamos lá. Então, essa aqui é a foto de uma criança que passa, né, por essa situação aí de anencefalia. Não tem como sobreviver. Ela pode durar até alguns dias, uma semana, mas é uma situação que não tem como sobreviver. Então, imagine, tem mãe que vai querer falar, não, eu quero ter essa gestação até o final. Tudo bem, é o direito da mãe. Agora, outras vai chegar e falar, não dou conta. Não dou conta. Pensando na perspectiva da saúde da mulher, não só na perspectiva física, mas também emocional, social. Então, nesse caso, que você já sabe que a criança não vai sobreviver, seria uma postura ética, cristã, em preservação da vida da própria mãe, e às vezes até da família, né? Autorizar o aborto nessa situação. As únicas 3 exceções que eu de certa forma, encontro um mínimo de amparo possível dentro de uma hierarquia da ética cristã. Agora, no geral, aborto é proibido. Dúvidas? Tem algum outro caso aí que você talvez pensou e que sirva para a gente trabalhar aqui? Então. Sofre.
Culpando é complicado, complicado. Agora, você vê, por exemplo, uma geração que incentiva as crianças de 3, 4 aninhos, já com a perspectiva de sensualidade, né, das crianças, as famílias incentivando isso, né? Ai, nossa, ela é tão bonitinha, ela dança na boquinha da garrafa, com 3 aninhos de idade. Meu amigo. Não, então, veja, a situação, nós estamos falando da questão do aborto, é só se a mãe tiver possibilidade de vida. Se é uma situação que a mãe não tem possibilidade de vida, então qual que é o princípio original do 6º mandamento? Preservar a vida. De quem? Da criança. Então tudo bem. Um exemplo, uma mãe, já aconteceu também, uma mãe, 6 meses de gestação, foi alvo de assalto e levou um tiro na cabeça. O que nós vamos fazer? Ela vai ter morte cerebral. Nós vamos manter o corpo dela funcionando com máquina para que a gestação vá o máximo que a gente consegue. É possível fazer? Se for possível, então faça. Não é possível. O próprio organismo dela vai querer colocar a criança. Então, o que dá para fazer com uma criança de 6 meses? Vamos usar tudo que é possível para manter essa criança de 6 meses. Então, o princípio original se mantém, preservação da vida. Não dá para preservar da mãe, então vamos preservar da criança. Tudo bem? Agora, veja, irmãos, que essa atividade de exceções para a gente aplicar a visão ética bíblica, né, serviria para resolver um monte de problemas. A hierarquia bíblica já resolveria uma série de situações. O problema é que com a situação da condição do pecado cada vez mais terrível que nós estamos vivendo, né, dessa situação da queda, né, as pessoas criam situações mais terríveis do que aquelas que a gente poderia imaginar. Né? Então, você vê essa situação das clínicas clandestinas, né? Os métodos mais terríveis, né? Moças, mulheres tentando fazer seu próprio aborto com cabide, com agulha de tricô. Então você não fala assim, não sei até onde o pecado humano pode levar a humanidade. É terrível. Né? E às vezes, irmãos, você fala assim, pastor, mas isso acontece só com os ímpios. Porque às vezes o que acontece dentro de um contexto cristão, principalmente dentro daquelas comunidades onde a moralidade é uma perspectiva exaltada, né? Que deve ser, mas às vezes além da conta, se uma adolescente engravida, sendo membro dessa igreja, imagina a vergonha que é, e a perspectiva, né, da reprovação da irmandade, que ela prefere correr o risco do aborto, mesmo sem ninguém saber. E aí as coisas podem acontecer de forma pior do que a gente imagina. Então, pastor, qual que tem sido a sua postura como pastor nesses quase 25 anos de ministério? Irmãos, eu falo na cabeça, chacoalho, bato, o máximo que eu posso nos ensino, na educação, na dureza, no trato, não sei o quê. Aconteceu? Não tem o que você fazer, cara. Você tem que pegar no colo e abraçar. Nós temos que tratar, falar, ensinar, discipular. Não faz, não pode, não, faz cara, faz vozeirão. Tarará. Aconteceu? O que faz? Pega no colo. Não adianta você bater na ovelha que já está machucada. Aí você trata, aplica disciplina, trata, acolhe. A comunidade acolhe a criança que vai ser criada pela mãe solteira, porque
É aquilo que alguém falou aí, não, o caboclo faz e some na vida. Mas é assim, infelizmente é assim que a gente deveria viver. O problema é que às vezes aquilo que Paulo fala, né? A gente tem que aplicar disciplina. Nós já lemos aí, durante aí o estudo, em Êxodo 22, verso 2. Só vou reler aqui para você lembrar. Se um ladrão for achado arrombando a tua casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Tá? Isso dentro do contexto noturno aqui, que era o que a lei previa. Então, a defesa da propriedade, a defesa da sua própria vida, da sua família, não caracteriza quebra do 6º mandamento. Então, só que no nosso caso aqui, a lei vigente do país, ela não é tão clara assim. Apesar que você pode alegar legítima defesa, mas é sempre uma dificuldade jurídica aí, os advogados aí sabem disso. Mesmo que ela prevê a possibilidade. Você matou o ladrão, é culpado ainda. Eu lembro de um caso, que foi também lá em Minas, o cara fez uma armadilha, ele pôs uma arma conectada à maçaneta da porta dele. Porque o cara entrava na casa dele todo dia. Eu falei, não, hoje ele vai ver. Aí o ladrão abriu a porta, pá, levou um tiro. Coitado do cara que inventou esse mecanismo. Está preso até hoje. Entendeu? Ele está defendendo a casa dele. Já tinha feito não sei quantos boletins de ocorrência. A polícia, toda noite o cara roubava. Ele fez um mecanismo. O cara, não, crueldade. Ele premeditou a morte do ladrão, porque ele sabia que o ladrão ia lá. Tinha que dar uma medalha para esse cara. E ele nem estava em casa. Ele saía para trabalhar, o cara entrava. Tinha que dar uma medalha para esse cara. Mas não, prenderam ele, coitado. Fazer o quê? Mas essa é a visão ímpia aí do mundo, tá? O foco, então, nosso é naquilo que é possível preservar a vida do inocente e a nossa própria vida, desde que nós também estejamos agindo em justiça, é o padrão do 6º mandamento.